o Vasco da Gama. Vai, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, o Vasco oficialmente fora da briga pelo rebaixamento, né? O empate no último sábado com o Dragão e os resultados da rodada fazem com que o Vasco não possa mais ser alcançado pelas equipes dentro da zona do rebaixamento. Então vai cumprir tabela nos últimos 2 jogos e já pode planejar o futuro. E até uma entrevista do Evangelos Marinakis tem repercutido bastante, foi um perfil, na verdade, do investidor grego de 57 anos para Sky Sports da Inglaterra, onde ele confirma o interesse na negociação pela SAF do Vasco. Ele falou isso. Ele que é dono de várias empresas de mídia, de logística, de transporte, de navegação e também de clubes, do Olympiacos da Grécia, do Rio Ave de Portugal e do Nottingham Forest da Inglaterra. E aí, o Evangelos Marinakis confirmando esse interesse na SAF do Vasco. Essas reuniões devem acontecer nessa semana e na próxima, para começar a avançar nessa negociação, tá? O Vasco agora é feliz 2025 pensar na venda da SAF, né, Gabriel Faria? É, muita coisa pra repensar. Esse empate aí, o Vasco poderia ter vencido, mantido alguma chance ainda de pré-Libertadores. É um final de ano terrível, mas, né, pelo menos não foi rebaixado, né? Eu vou me apegar a isso. É isso, e ó, vou falar o que incomoda muito os torcedores do Vasco. Não foi rebaixado graças a Rafael Paiva. Isso aí eu acho que a galera tem em mente, né? Espero que tenha, né? Senão é fugir muito da realidade. Vamos lá, o Evangelos Marinakis, né? Confirmando o interesse dele na Vasco SAF. Ele quer investir no Brasil e ele quer ser dono do Vasco. Ele falou isso, né? Futuramente, quem sabe, dono do Vasco da Gama. O Evangelos Marinakis, investidor grego de 57 anos de idade. A gente vai ter novas reuniões nessa semana e na próxima. O Vasco tinha que decidir o futuro dele. E acabou que os resultados do fim de semana, inclusive o próprio empate com o Atlético Goianiense, livraram o Vasco do rebaixamento. O Vasco não pode mais ser alcançado nessa reta final de ano, portanto já pode pensar em cumprir tabela nos últimos jogos e também projetar o ano que vem. Vamos acompanhar um vislumbre positivo aí para o torcedor cruzmaltino, o Evangelos Marinakis, podendo ser de fato o novo sócio ou o novo dono até da Vasco SAF. Vai começar, né, vão começar essas negociações de forma mais efetiva agora e é uma situação emergencial demais, né, o Gabriel? Tá muito claro que o Vasco não vai conseguir, né? Com as próprias pernas não vai conseguir. Pode acertar até no planejamento, contrata um treinador chega, faz um belo trabalho. A gente já viu, né? Elencos ditos frágeis conseguindo grandes resultados. Mas a gente quer pensar num projeto a longo prazo, né? Não posso ficar pensando aqui num Vasco que, não, se acertar tudo, se der tudo certo. Não, a gente precisa pensar num projeto sólido. Pensando nesse projeto sólido, o Vasco tem que fechar com o investidor, não tem uma outra alternativa, não tem outra opção, não tem outro caminho a seguir. O Vasco precisa vender essa parte da SAF para receber uma injeção financeira que possa permitir ao Vasco montar elencos mais qualificados e contratar um grande treinador. Isso, claro, também, investir em estrutura e tudo aquilo que o futebol pede. E se o Marinakis for esse cara, tomara, né, que ele chegue ao Vasco agora, que seja uma escolha com calma, como a gente tem falado, com cuidado, porque a gente viu o que aconteceu com a 7-7. O Vasco, quando vislumbrava um novo horizonte, caiu de novo num buraco complicado de sair. Então espero que o Vasco tome uma boa decisão, escolha bem o seu investidor e que chegue alguém que respeite o tamanho que o Vasco tem. Esse que é o problema, né, cara? Essa necessidade de urgência acaba acelerando os processos, né? É o que o Gabriel falou. Tem que ser um projeto sólido e que não seja como a 777, né? Muita cautela, porém com urgência. Cara, vamos lá, eu vejo com uma certa, isso me dá uma certa tranquilidade, podem discordar à vontade, assim, a maneira com que o Pedrinho vem agindo na presidência do Vasco. Né? Eu acho que o Pedrinho, primeiro que ele pegou um abacaxi danado e ele tem realmente uma maneira de encarar esses desafios no Vasco que me dá um certo otimismo. Sabe, eu não acredito sinceramente que o Pedrinho troque as mãos pelos pés numa situação de buscar um investidor forte para o Vasco. Eu acho que esse cuidado ele vem sendo tomado, né? Não é fácil você administrar uma situação como a do Vasco hoje, né? Você tem que buscar 400 milhões, 500 milhões, acho que essa é a quantia, né? De dólares, para tentar fazer o Vasco viável financeiramente nesse momento. E é só com a SAF, cara, não vai cair do céu o investidor, sabe, esse tempo já passou, né? Lá atrás o Vasco tinha o saudoso, falecido Arthur Sendas,
né? Que de vez em quando chegava para socorrer. Os tempos são outros. A coisa não funciona mais assim. Então vai ter que buscar um modelo empresarial para gerir o Vasco. O meu medo é que não seja feito o que foi feito lá atrás com a 777. E nesse ponto o Pedrinho me passa muita credibilidade, sabe, o Gabriel e Brandão? Eu acho que o Pedrinho tem erros e acertos, né? Como qualquer dirigente. Agora, ele chegou, como você falou, num momento complexo. Ele fez questão de ir pra justiça buscar esse comando, conseguiu. No fim das contas, a gente precisa admitir que ele tomou a atitude correta. A 777 já não se sustentava mais de pé para conseguir manter o Vasco forte financeiramente. O que viria pela frente poderia ser ainda mais danoso ao Vasco da Gama. E o Pedrinho acertou. No meio desse caminho, ele tem os erros dele e a gente já precisa cobrar. Não é porque ele fez bem ao Vasco livrando a 777, tirando o Vasco da 777. A gente não vai também deixar de criticar. A gente viu uma segunda janela pífia, horrorosa. O Vasco não se reforçou. Talvez o Vasco tenha se enfraquecido até. O Vasco não conseguiu apresentar soluções interessantes pro elenco. Caiu do céu um anjo chamado Rafael Paiva, né, que organizou a casa, ele sabe-se lá como. E deu um jeitinho na equipe. O Vasco escapou do rebaixamento com sobras e tranquilidade. Então não pode ficar dependendo desses anjos caindo aí pra ajudarem o Vasco em momentos ocasionais. Então a gente espera que o Vasco realmente receba esse investimento e consiga dar um outro salto, remodelar o seu departamento de futebol. Porque assim, eu acho que o Pedrinho ele tem uma margem de acerto, mas eu não sei se ele consegue esticar muito essa margem, tá? A partir de agora. Porque vai faltar dinheiro, ele vai ter que ter criatividade na janela. A cobrança aumenta. O torcedor já terminou o ano revoltado. O torcedor não quer nem saber se o Rafael Paiva fez milagre. O torcedor quer mais. Se o Vasco se livrou do rebaixamento tão cedo, então que o Vasco buscasse uma vaga na pré-Libertadores. E foi possível, foi uma vaga que se apresentou, se colocou à disposição. O Vasco conseguiu empatar com o Atlético Goianiense, dentro de São Januário também, com a atuação, vamos lá, né? Ridícula também, a atuação horrorosa no Vasco da Gama, mesmo com a reação no segundo tempo. Então o torcedor ele quer sempre mais. E eu entendo também porque é torcedor de time grande, por mais que o momento do Vasco seja complicado financeiramente. O Fábio tá aqui. O Pedrinho tem culpa nessa segunda janela. O próprio Pedrinho admitiu na coletiva que ele errou na segunda janela. Só que ele diz aqui, colocou o brother Felipe como técnico, tá errado. Aí, Fábio, eu vou discordar. Irmão. Não seria inteligente, faltando 2 jogos pro final do campeonato, o Vasco contratar um treinador para assumir mais uma dívida trabalhista, porque provavelmente seria o que aconteceria. Ninguém aceitaria de ser contratado para 2 jogos. Né? Então, não tinha outra opção. O Paiva extremamente desgastado com a torcida, Felipe tá ali à disposição, já foi técnico, chama o Felipe para ser o bombeiro e a partir do ano que vem, vida nova. Né? Então, assim, não seria nada inteligente contratar um técnico nesse momento. Então, treinador que já está lá, conhece o elenco, é identificado com o clube. Exatamente. Para jogar 3 rodadas. Então, pra mim, fez a escolha. E o Vasco certa. agora tá garantido, enfim, tá numa situação bem tranquila. Já estava antes, né, cara? Só sacramentou.